Fala, meu povo! Estamos chegando na 5ª temporada do BucklerCast com convidados sensacionais que vocês vão ficar sabendo logo. Mas antes, eu vou pedir para vocês uma coisa. A gente trouxe muita gente interessante até hoje. Tem uma playlist sensacional do nosso podcast com nomes como, até anotei aqui de tanto nome que tem, ó. Gatadeu, Dudu Neto, Flávio Catani, Fábio Saba, Gustavo Almeida, Renato Tolentino, Patrícia Tótaro, Alexandre Maioral, Marcelo Menta, Bruno Prodóximo, Lucas Viana, Juliano Seglia. É muita gente legal, muita gente interessante que fez parte do nosso podcast até aqui. Então convido vocês a se inscreverem aqui, darem like, compartilharem e seguir essa playlist. Vamos assistir, tem no Spotify também para você que fica aí no trânsito. Vamos escutar essa galera sensacional, beleza? Combinado? Vamos pro próximo. Fala, galera! Estamos com um convidado super especial para a gente falar muito de negócios, para a gente falar aqui bastante sobre uma rede que está fazendo um sucesso tremendo no Brasil inteiro, e a gente está curioso, né, para saber qual que é a receita desse sucesso, e nada mais, nada menos que Marcel, que está aqui para bater esse papo aqui com a gente. Obrigado por você estar aqui. Cara, prazer enorme. Acho que oportunidade de a gente poder trocar boas experiências aqui, contar boas histórias, né, do que é essa atuação no setor fitness. Com certeza. A gente nasceu como Ultra há pouco tempo e são agora 4 anos e meio de existência, mas tem sido gratificante a jornada. Acho que com uma comunidade franqueada que talvez seja de toda a nossa história aqui, que a gente vai poder trocar algumas coisinhas, mas acho que é o nosso motivo de maior orgulho, né? Que de legal, ter uma comunidade franqueada que está junto com a gente aí e inspirando mais gente a levar a saúde para todos os cantos do país. E é muito, muito unida, né? É muito bonito de ver os franqueados, né? Eles participam muito de tudo, assim, né? Cara, assim, e curiosamente foi desde o começo, né? A Ultra, quando nasceu, era antes da segunda onda da pandemia. Uhum. Né? Então era um momento que acho que o mercado estava fragilizado mesmo, né? A gente que está no setor já há bastante tempo, falo pessoalmente, eu estou há 29 anos, sou o mais velho aqui da turma, tendo passado por outras redes de academia como executivo. E a gente viu um mercado fragilizado naquele momento e a gente tinha uma ideia de criar alguns elementos de diferenciação para a Ultra poder chegar depois, né, de outras redes que já estavam bem instaladas e conseguir fazer um bom trabalho, não só aparecer, mas conseguir gerar resultado. Então esse foi o cuidado do começo. Sim. E os empresários que embarcaram, cara, vestiram a camisa literalmente, assim. Então a gente os vê tão defensores da marca quanto nós, fundadores aqui. Então essa é a parte mais gostosa. Que legal, cara. E pra gente começar o nosso papo, contar um pouquinho da tua história. Legal. Conta um pouquinho pra gente, da onde, cara, esses 29 anos aí, o que foram esses 29 anos? Cara, eu comecei como instrutor de academia, na época era instrutor porque não existia nem o Conselho Federal e Regional de Educação Física, né? A profissão foi regulamentada, se não me engano, em 98, eu iniciei em 96 a minha trajetória no fitness. Então, passei por redes, a primeira foi a Companhia Atlética, foi uma grande casa. Então lá comecei a ter contato, saindo um pouco da esfera técnica, então tive uma primeira formação na área, né, em educação física, mas depois migrei para a área de gestão até relativamente cedo, e a Companhia Atlética acho que foi a primeira escola. Na sequência de Companhia Atlética eu passei por Competition, uma outra rede aqui em São Paulo. Também super gigante, né? Bacana, premium e tal, e depois da Competition eu fui para Runner, que chegou a ser uma grande rede, uma potência no passado. Gigante. Depois da Runner eu passei pela Bluefit, iniciando o processo do franchising lá, então já atuava com licenciamento de marca e franquias, e aí na Bluefit atuei como diretor de franquias no início. E você sai de Runner já com expertise para fazer o franchising. Então você teve A Runner iniciou um projeto de licenciamento de marca. Aí você chegou a crescer esse projeto, né? Então a gente chegou a ter 21 unidades licenciadas à época. Caramba! Naquela época era novo. Nossa, muita completamente coisa. Novo.
Então, e aí da Runner, eu recebi o convite para dirigir a área de franquias da Blue, que estava começando. A Bluefit na época tinha 5, indo para a 6ª unidade. E Caramba. aí eu recebi o convite dos fundadores, né, de dois sócios fundadores. E aí, para cuidar da área de franchising, a Blue queria estruturar essa vertical, então ela crescia com capital próprio. Tinha acabado de receber a primeira investida Da da Leste. Leste. E aí a divisão de franquias ia ser uma nova vertical. E aí eu fui lá assumir essa responsabilidade. Fiquei lá durante um período, depois saí da Blue e a gente, na sequência, pouco tempo depois, iniciou o projeto da Ultra. Cara, que legal. Que história bacana, né? Aí você zipou aí, né? Você condensou os 29 anos aí. Mas deve ter acontecido coisa pra caramba, Cara, foi muito né? legal ver a evolução do mercado, Sim. né? Assim, então eu lembro do começo, nessa trajetória, ainda pegar um exemplo aí da época de Runner, por exemplo, eu lembro do Well Hub antigo de Gympass iniciando e Uhum. os fundadores batendo a nossa porta para falar, cara, estamos começando. Então, os caras, um sucesso tremendo que fizeram Gigantes. e gigantes globalmente e tal. E eu lembro, assim, de ter visto muito de perto, né? A própria Smart Fit lá no Morumbi, a primeira unidade, onde a gente que já era do mercado fala, cara, mas será que esse negócio vai parar de pé aqui? Não, o brasileiro gosta de serviço e tal. Sim, Então a gente tinha os nossos paradigmas, os nossos sim, preconceitos. E comentei 2 caras que foram duas empresas, né? Super disruptivos e que mudaram literalmente o caminho desse mercado, né? sim, Tanto a Smart quanto na sequência o Gympass, hoje o Well Hub, porque sim. de fato transformaram um pouco de como é que o mercado entrega serviço e consome, né? Uma forma de pensar o consumidor de uma maneira diferente. Sim, e essa democratização, acho que a gente pode chamar assim, né, do fitness, todo mundo sabe, todo mundo fala que foi logo após ou durante aquele movimento que todo mundo viveu da pandemia, né? É. E nesse momento, você acha que essa disrupção de modelo, ela, ela atrapalhou quem já estava no mercado ou colaborou com quem estava no mercado? No meu entendimento, ela colaborou, Uhum, né? Porque acho que quem está no mercado tem que estar preparado para tudo que pode acontecer perfeito. e não achar que são só as suas contingências internas que determinam o que vai ser o consumo daqui a um tempo. Então, se você não estiver atento a tudo que está acontecendo, você fica para trás, né? Perfeito. Então, na minha leitura, de fato, o cenário, a depender de como você enxerga, você pode surfar essa onda e conseguir ter bons resultados. Acho que, em resumo, colaborou, né? Assim, muita gente surgiu e surgiu forte, Uhum, muitos bons empresários que entenderam o que o novo consumidor queria e como ele queria consumir, sim. e isso fez com que os modelos de negócio surgissem e pudessem crescer. Então, curioso, a gente viveu e sofreu na época de pandemia, mas viu uma luz no fim do túnel quando as coisas começaram a voltar e as pessoas cada vez mais conscientes da importância, né, Sim. do exercício físico na sua rotina e Acho tal. que foi o marco mais importante, né, do que a gente viveu de pandemia, assim, né? Eu penso que sim, assim, acho que a coisa primeiro, a dificuldade, existiu uma quebradeira Uhum, de empresários que não estavam suficientemente estruturados, sim, ou que estavam acomodados com o modelo convencional antigo que já estava posto. O mercado mudou, era uma contingência que ninguém controlava. uhum, Então, a capacidade de adaptação é o que determina o sucesso no futuro. E aí, no perfeito. final, acho que foi o que aconteceu. Assim, muita Uhum, gente entendeu como seria essa nova característica de consumo da população e deu no que deu. O mercado está aí crescendo interessante demais. ano a ano. Eu lembro quando a primeira vez eu escutei falar de Smart Fit, assim, não, é uma academia nova, um conceito, cara, novo aí, é super barata e tem, eu não era desse mercado, né? Eu sou jovem nesse mercado, não jovem de idade, só no mercado. E E eu lembro que era assim, pô, é muito barata e os equipamentos são ótimos. E o serviço, cara, a academia é linda, num novo modelo, tal. Ah, caraca, cara, como que os caras conseguiram chegar Como é que nesse... a conta fecha? Como é que a As conta pessoas fecha? perguntavam isso. Como é que a conta Como é fecha, que né? fecha, tal. E aí quando você vai pra Blue ali, assume essa diretoria, tal, é... e pós isso é convidado pra Ultra, né, pra montar o que vocês têm hoje.
como é que deu esse start, assim? Como que vocês falaram assim, pô, cara, a gente precisa, assim, o mercado já tá indo para esse lado, vai ter essa evolução, como que a gente vai se diferenciar nesse... É isso, cara. Acho que essa pergunta é ótima porque acho que traz o gancho da gente se apresentar, né? Sim. Literalmente, como essência. Acho que tiveram algumas coisas que a gente refletiu a respeito, né? Primeiro, sob a ótica do consumidor, estava todo mundo seguindo a líder e fazendo relativamente igual. Óbvio, tentando buscar os seus pilares de diferenciação, mas com um modelo de negócio extremamente similar à Smart, que já vinha à frente de todo mundo, já com alguns anos à frente, em termos Sim. de volume de lojas, capilaridade, entregas, etc. Então, o que a gente percebeu é que o mercado estava fazendo tudo muito parecido, né? Uhum. Então, isso fez com que a gente se provocasse, falar, cara, ao mesmo tempo, aqui abaixo da linha do Equador, a gente sabe que não é fácil empreender, né? E a gente sabe que o mercado consumidor do produto de baixo custo, ele é volumoso. Uhum. Então, como é que a gente aproveita essa onda do volume, Uhum. mas começa a se diferenciar? E aí foi um pouco das escolhas que a gente fez na trajetória. Então, a gente fez pesquisa de mercado mesmo, aquela que você contrata e 5 mil respondentes para entender o que esse cara esperava. E aí a construção começa por criar uma arquitetura que fosse diferente e percebida como diferente. Criar elementos na comunicação que fossem diferentes e percebida. Criar na jornada do consumidor esse mesmo diferente. Então, assim, em resposta, vamos fazer uma academia. Então, enquanto todo mundo faz tudo muito escuro, e o ambiente mais como uma balada, né? A gente vai fazer um ambiente que as pessoas se sintam mais à vontade, um pouco mais claro e tal, e com mais cores. Então não é uma coisa só de uma cor e o preto de pano de fundo. Sim. Então isso provocou já um pouco da estratégia da comunicação, como é que a gente ia levar isso nas peças, no desdobramento, E nas isso com o pessoas e tal. intuito de pegar mais público ou com o Com o intuito de atender um modelo de volume, Tá, como os outros players já estavam fazendo. tá bom. Porém, quando você, no nosso olhar, né, e um pouco da resposta da pesquisa é quando você amplia, você deixa de caracterizar somente a população mais jovem, que era a predominância ainda nesses estabelecimentos Perfeito. existentes. Perfeito. Então você amplia faixa etária, você amplia a diversidade mesmo, sobre todos os aspectos. Então a gente queria abranger mais e criar um ambiente que não tivesse restrições, né, nesse Perfeito. aspecto de aderência de público. Somado a isso, a gente entendeu que poderia criar na mesma estrutura um ambiente em que o poder de decisão sobre que preço eu quero pagar e que nível de consumo eu quero ter tem que ser do cliente e não da empresa. E aí, ao fazer isso, você cria uma conexão um pouco mais emocional e um pouco menos racional com o consumidor. Então, a nossa escolha de jornada de compra daria a chance dele escolher se quer ficar na pista ou no camarote. Perfeito. E ele que escolhe, né? E essa forma criava a simpatia dos clientes, né? Na sequência, a gente também decidiu uma coisa que foi uma discussão longa dentro de casa, que era ter ou não ter a catraca como uma barreira física, né? A gente já tinha visto fora do país que funcionava, mas nada, os mesmos paradigmas. Será que isso funciona no Brasil e tudo mais? A gente falou, cara, a gente vai ousar e testar esse modelo e tal, e deu certo. Então a gente criou uma academia de alto volume sem catraca. Então tinha todo um processo de reconhecimento facial, tablet do atendente, chamar pelo nome, etc., que a gente ficou insistentemente treinando a equipe para que isso pudesse acontecer. Sim. E eu estou trazendo esses exemplos de jornada do consumidor e arquitetura, etc. Então, foi curioso, porque em pouco tempo, a gente com poucas unidades, mas já começava a aparecer na mídia, né? E, de fato, a gente tinha uma unidade, tinha um bom projeto para chamar e convidar outros empresários para empreender conosco como franqueados. Então, a gente já nasceu com a essência de ser franchising, ainda que a gente coparticipasse de algumas unidades. E a gente fez isso por um motivo óbvio, a gente queria ganhar atração, então a gente foi crescendo e também fazendo algumas unidades, mas predominantemente o franchising e priorizando o franchise, quer dizer, olhando para o bolso do investidor que estaria conosco,
com respeito e com perspectiva de crescimento para ele. Então, acho que o nosso maior cuidado eu não quero ser a franqueadora que daqui a poucos anos vão ser vistos que só a franqueadora ganha dinheiro e o franqueado não. Como o mercado de franchising tem alguns estigmas, então a gente quis ser diferente. Sim. Você comentou no início, os caras parecem que estão juntos, jogam junto, estão lá o tempo todo, você vai para uma feira, todos os franqueados estão lá, então... É loucura. É isso, cara, que a gente queria construir. Senso de comunidade, assim, né? Exato. Então foi dessa forma que a gente construiu aí a outra para ser diferente, para dar a sensação de que todos estão ganhando, todos são donos da marca. Tem um processo de construção que ainda tem aprendizado, que a gente ainda vai ter que derivar, evoluir produto, ajuste, precificação, ser percebido sempre como diferente de um mercado que estava comoditizando demais. E a Ultra, quando ela surge, eu tive uma experiência pessoal com a Ultra, lá atrás também não estava no mercado, foi quando vocês assumiram a operação da Monday. É isso. Lá na Moca, foi uma das primeiras conversões de bandeira. Cara, e lá era uma baita academia, né, cara, assim, super conhecida na Zona Leste, super conhecida ali na Moca, o pessoal da País de Barros ali, cara, amava e tal. E aí vem a outra, assim, e traz um fresh, assim, pro lugar, né? Traz uma coisa que fala, cara, quem é esses caras, assim, né? Então, quem não era do mercado já tava olhando e fala, caraca, quem é esses caras, né? Que assumiram uma bandeira grande ali na Zona Leste. A Monday tinha 20 anos, na verdade são 4 unidades. Eram, né? 4 unidades. E a transação se deu para as 4 de uma vez. Então, você comentou da Moca, talvez porque você estivesse próximo. Sim, eu treinava lá. E aí... Mas a gente tem outras 3 unidades e todas aconteceram quase que simultaneamente. Então, para a gente já era... Assim, a gente tinha, à época, 2 ou 3 unidades e a gente ia dobrar de tamanho porque eram 4 de uma vez. Então, foi legal essa trajetória. E na sequência dela, a Ultra teve esse movimento, como eu disse, nascemos durante a pandemia e vivemos esse pós-pandemia nos primeiros 2 anos, com histórias de empresários que estavam sofrendo com a pandemia, tal. E quando você faz a transformação de uma rede de 20 anos, você ganha um crédito junto ao mercado. Você fala, caramba, o cara está 20 anos, supostamente ele sabe se resolver, ele não precisa de uma marca. Mas por que ele se associou? E isso foi gerando a curiosidade de outros empresários e que também trouxeram suas histórias para o projeto. Então, empresários de outras praças, Curitiba, Brasília. Brasília foi curioso porque vieram 2 empresários, um casal e um outro empresário, com muito tempo do mercado. Então, o Dalmo Ribeiro e a Cris e o Marcelo. O pessoal de Brasília todo já os conhecia, cada um com a sua marca. O Dalmo tinha academia com o nome dele, Academia Dalmo Ribeiro, 3 unidades, 2 Brasília e uma Goiânia. 2 Goiânia e uma Brasília, perdão. E a Cris, 2 unidades também da Winbox, que já tinha sido outra marca dela mesma, mas que ela, um pouco antes da pandemia, já tinha migrado para o modelo conhecido no Brasil como low cost. Mas ela entendeu que ela ainda estava sozinha, tinha que brigar sozinha nesse mercado. Então, essa coisa do fazer parte de uma rede, ela partia de uma primeira conversa, que era assim, olha, só vai fazer sentido para você e para mim se você ganhar mais dinheiro do que você ganha hoje. Então, qualquer negociação entre nós tem que partir desse princípio. Literalmente uma rede. Se a gente partir desse princípio, vai fazer sentido para você e para mim. Perfeito. Né? E aí o empresário fala, caramba, mas como é que a gente faz então isso? Pode ser interessante, né? Então isso aguçou de fato alguns empresários e bons empresários que para a gente era muito importante trazê-los não só pelos ativos, né, pelas lojas, mas por eles, né, assim, para que essas histórias fossem os casos reais da nossa marca e do início da nossa marca. E isso foi acontecendo em alguns outros cantos do país também, né? E fez parte do nosso início, né? Hoje eu digo que a maior parte, e a maior já com um bom percentual de unidades que inaugura, já são unidades novas, né? Não são tantos retrofits assim atualmente. Mas o início o retrofit foi presente, né? Já tinha vivido pessoalmente essa mesma questão do retrofit nas outras marcas. Na Bluefit também teve isso, na Runner também teve isso. Então, quando você começa a criar o conceito rede, defendendo a tese da consolidação de mercado, inevitavelmente você conecta com outros empresários que estão nesse mesmo mercado, Perfeito. que podem acreditar ou confiar nessa tese ou não. Então, esse movimento já vivia um pouco antes da chegada da Ultra, né? E na Ultra isso se consolidou, né? Foi forte mesmo, assim, as pessoas entraram mergulhando de cabeça
no conceito, na ideia e tal. Então, era de ter uma combinação de fatores que nos posicionasse ligeiramente diferente Uhum. do que a grande massa já estava fazendo. E você citou esses dois empresários e a Cris também. É, é interessante porque eles estão, assim, não só com o que eles já tinham, mas, assim, viraram peças-chave dentro Da expansão, da inclusive, expansão, né? né? Inclusive, né? O Dalmo hoje acho que participa de 8 ou 9 unidades, então ele tem isso com alguns outros sócios. A Cris está montando a 4ª unidade. Uhum. Recente, acabou de assinar conosco o projeto de expansão para fazer um estado inteiro agora, então ela nasceu como franqueada, hoje se torna master Que franqueada de um legal, estado, cara, que legal. com a responsabilidade de crescimento, de expansão contínua e tal. Então, isso acho que talvez entregar processos estruturados em todas as frentes da gestão de pessoas, então recrutamento, treinamento, marketing, tecnologia, né? Então a Ultra tem um software próprio, né? Então isso ajuda a gente a criar e buscar os KPIs interessantes para que a rede performe, a gente consegue criar os relatórios de benchmark dentro da própria rede, etc. Mas isso faz com que o empresário saia um pouco de cena de olhar só para dentro e só para a operação e passe a olhar de maneira mais expansionista que outras oportunidades podem surgir no mercado. E isso repetidamente aconteceu, né? Bruno, hoje eu digo que cara, quase 90, acho que 80 e poucos por cento dos nossos franqueados se tornaram multi. Então, eles já possuem 2, 3, 4 unidades, assim foi. Então, Isso é um termômetro muito bom, né? é, Do trabalho que está sendo feito, né? é, Porque você está num ambiente hoje que você vê algumas redes, ou ao contrário, né? Muita gente se desligando ou trocando de bandeira tal. E aqui internamente a gente sabe, né, da nossa parceria, a gente admira muito o trabalho da Ultra desde que a gente entrou no mercado, porque é um trabalho muito minucioso que vocês fazem, né? O apoio ao franqueado que vocês dão é muito diferente. E isso é visto pela comunidade que vocês têm de franqueado. Então, pô, se vocês não tivessem dando um apoio eficiente para esses caras, a Cris, por exemplo, não ia pegar uma região inteira. é. Né, o Dalmo não ia ter saído das unidades dele para quase 8, 9 unidades ali. Então, quando vocês pensam em Ultra, imagino que a discussão de vocês é customer centricity, assim, é É cliente isso aí. no centro total, né? É isso aí. Então a gente tem o trabalho de suporte que deve ter toda a franqueadora, a gente de fato leva a sério desde o início, de escolha de ponto, fase de implantação e depois operação. Então a gente teve agora também um outro motivo legal de orgulho, por 2 anos consecutivos já a gente recebe lá o selo de excelência da ABF. Né? Então a Legal. Associação Brasileira de Franchising contrata consultorias independentes, Nielsen, enfim, cada ano eles contratam uma, mas com o objetivo de pesquisar o franqueado acerca da franqueadora Perfeito. nas esferas de suporte, entrega de marca, resultado financeiro, relacionamento com a franqueadora. Então, e a gente se submeteu a primeira vez em 2024 e fomos contemplados, 25 novamente. Esperamos que seja contínuo, né? A Sim. gente já está agora se inscrevendo para o selo de 2026. Mas a ideia é essa, entender de perto o que esse cara precisa. Sim. Então, a gente faz parte também do nosso trabalho, criar comitês com temas específicos que a gente entende que ajudarão no resultado final para os franqueados. Então, o cara se sente participando, apesar de ser uma franquia, né? Uhum. E, de novo, lá vem o estigma de franchising. Ah, franquia você trabalha para os outros, franquia você só tem que obedecer a regra. Cara, a gente estimula a co-construção o tempo todo. Então, cara, vem aqui, comitê sobre índice de NPS da rede inteira. Então, a gente tem lá no nosso próprio software a pesquisa de NPS e a gente tem lá, estabelece as metas de rede, faz crescer. Então, o que a gente faz? Como é que melhora essa relação, Para você experiência? poder dar uma lupa, de repente, numa unidade que, pô, por que esse NPS está... Exato. Então, além de fazer os planos de correção de rota com aquelas unidades que, para algum indicador, esteja abaixo da média satisfatória da rede,
a gente faz com que os franqueados participem do processo de solução, de construção. Então, de fato, é isso que você falou, que dá para sentir, o cara sente que a marca é dele, ele vive a marca. Vive a marca e tal, porque ele é convidado o tempo todo para viver a marca, né? Então, eu comentar algumas internas aqui, a gente tem lá um grupo de WhatsApp, são os donos do marketing, participam alguns franqueados que mais são ativos, foram convidados, e são os donos do marketing. Que legal. Para criar as próximas campanhas, para definir quem vai ser o embaixador da marca para o próximo semestre. Então, cara, é muito legal. Que legal, porque você cara. tem uma contribuição genuína. E aí o desafio de gerir uma rede franqueada é lidar com as expectativas, né? Sim. Porque do começo, né, de quando o empresário independente vem e decide pela nossa marca versus outras marcas existentes no mercado, a gente tem que ter um trabalho de alinhamento muito bom, porque senão, passa um tempo, ele quer agir de maneira independente, ele viu que uma outra marca pôs o outro embaixador que ele gostava mais, fala, cara, não pode ser gosto pessoal. Sim. É uma defesa de propósito de marca, então tem que estar conectado com isso. Então, quando os franqueados vêm participar, eles já vêm entendendo essa regra do jogo. Já tem Então, set de expectativa antes. A relação fica mais fácil, entende? Porque senão ele vem depositar todas as expectativas sem ter alinhado isso anteriormente, começa a ficar desconexo. Então a gente cuida para que isso não aconteça. Né? Então a gente vem desde o começo fazendo esse processo de alinhamento de expectativa. Acho que isso ajuda demais. Né? Assim, então um pouco da nossa forma de fazer é essa de gerar essa conexão. A gente costuma dizer que a gente não é tão vendedor de franquia assim, né? Porque a gente reconhece e respeita redes e processos cuja intensidade comercial é o dobro, o triplo da nossa, né? Só que a gente está muito conectado com o resultado real e a satisfação desse cara na ponta. Então, se esse cara está ganhando dinheiro, ele vai fazer mais lojas, se não está fazendo mais loja porque ele de fato confia e acredita e tal. Então, a gente está mais nessa jornada, entendendo que o crescimento, ele, graças a Deus, vem acontecendo, mas ele vai se tornando consequência. Né? A gente tem lá o time comercial, a gente tem a meta quando a gente vai fazer a virada do ano, já o orçamento, etc. Tudo certo, tudo a gente faz. Sim. Mas a coisa vem acontecendo também de maneira bastante orgânica e a gente fica feliz por isso. O que a gente vê, assim, como parceiro de negócio e como cliente, né, que a gente treina também em outra, né, tem uma aqui do ladinho, a gente vê que a outra ela tem uma abordagem diferente quando você fala de qualidade e quando você fala de preocupação mesmo com detalhe, né? Com um cuidado, refine ali. Você vê que nas próprias unidades ali existe um padrão a ser seguido, existe um apoio de vocês ao franqueado, porque fica muito evidente que ali está tendo apoio, né? Porque a gente agora está no mercado que acho que a grande maioria não é do mercado mais, já deve ser fora do mercado, né? Já deve ser investidores e tudo mais. E a gente vê essa intensidade de vocês nesse lado comercial, porque toda empresa é uma empresa de venda, né? Existem outras coisas, mas a empresa é uma empresa de venda. Esse cuidado além que a Ultra traz e que tem consolidado vocês como um dos principais players no Brasil, já com um volume grande, apesar de vocês não terem esse foco, o volume já é muito grande. Qual que hoje é o desafio para o tamanho que vocês estão hoje? Legal. Eu acho que é manter esse alinhamento desde o início, porque inevitavelmente, como o projeto veio já se espalhando em vários estados brasileiros, a gente tem que, acho que um pouco manter esse propósito lá na ponta, né? Começando pelo empreendedor. Você falou, poxa, muitas pessoas já não são do mercado. Então, quando você traz um investidor que não é do mercado e que não tem um perfil tão operador, então a gente tem que combinar bem as regras do jogo antes, né? Porque ao explicar para ele o nosso propósito da operação, de como é que a gente faz, o cara entende e começa a fazer parte dessa mesma jornada, das mesmas campanhas, das mesmas regras do jogo. Eu acho que o desafio sabendo que o mercado está cada vez mais competitivo, insistir na curadoria desde a escolha de ponto até a compra de equipamentos, até porque o cara
entregue ativos robustos e sustentáveis no médio e longo prazo, sabendo que essa concorrência está cada vez maior. Uhum. E isso pensando para o empresário. Pensando para o cliente, a gente ficar atento ao que é de inovação, Uhum. para continuar respeitando o desejo do consumidor daquilo que é e como é que ele consome o fitness. Se a gente ficar preso demais ao modelo que se fazia do início, pode ser que a gente comece a errar sem perceber. Acho que é o que você falou no começo é importante, né? Vocês construíram baseado no que o cliente quer, não no que vocês queriam como aspiração de... Tem que continuar conectado com isso. Se eu deixar de pesquisar, se eu deixar de entender consumidor, e aí isso significa os canais de venda, isso significa o meio de pagamento, isso significa... Então, eu tenho que ter o time conectado com isso, que é comportamento do consumidor o tempo todo. E que a gente procura fazer, levar isso aos franqueados da mesma forma, né? É curioso, porque esse mercado, conforme crescimento, e as pessoas hoje estão mais conscientes e treinam, então, eu treino, eu quero aquele equipamento, aquela modalidade, aquela experiência, tal. Então, a gente vai acomodar isso junto com o que a gente percebe de comportamento do consumidor e delibera com o empresário. Existe, apesar de ser franchise, em algum grau de liberdade. O que a gente faz é acordar esse grau. Perfeito. Então, acho que o desafio é para manter consistência, orientar bem, manter alinhamento, ficar atento aos comportamentos, às mudanças de comportamento do consumidor. E esses Brasis que a gente tem dentro do Brasil? Cara, é uma diversidade gigante. Gigante, né? Gigante. Então a gente está agora, início de 2026, tem uma jornada boa para o Nordeste. A gente já tem novos contratos assinados para lá. E é uma região também bem ofertada, já tem ótimas redes locais muito fortes, outras nacionais muito fortes e tal. Então, mas tem um pouco das particularidades. Falou vários Brasis, né? A gente viveu só na esfera Sudeste e Centro-Oeste, que acho que hoje são os polos onde a Ultra está mais presente. A gente já viveu diferenças... Brasília talvez você seja um... Brasília a gente já é a maior. Praça forte uma lá, praça nossa. muito forte, né? São Paulo e Brasília são as duas mais fortes. Mas, veja... Mas foi estratégico isso, Marcelo? Foi consequência do destino ali? É o que... Eu penso que as duas coisas, né? A gente já sabia, por pesquisa, na época em que estávamos na rede anterior, por exemplo, na Bluefit, quando eu estive por lá, anteriormente na Runner, mesma coisa, a gente já pesquisava e tinha bons colegas em outras redes também para que a gente pudesse trocar informações sobre o potencial de mercado. E a gente já sabia, por exemplo, que as praças de São Paulo, Rio e Brasília era onde, isso era fácil de ver porque era público, era onde a Smart Fit estava mais presente. E conhecendo algumas informações dessas redes, puxa, performavam muito bem. Então, o que lá tem mais? Tem mais gente, obviamente. Então, de maneira populacional já era fácil de entender, né? Os dados de IBGE, e a gente contrata também ferramenta de dados demográficos, e a gente começava a ver onde tinha potencial de volume de pessoas, renda, etc. Mas mais do que isso, porque tinha outras praças que também tinham essa mesma capacidade, ou capacidades parecidas, São Paulo, Rio e Brasília já eram praças-alvo do crescimento. Então, já fazia parte da estratégia. E aí, é claro, ao conectar com empresários, juntou a fome com a vontade de comer, porque aí bons empresários com uma boa oportunidade, com praças que a gente queria. Então, a gente não foi seguindo a estratégia tradicional do crescimento em espiral para onde o braço alcança, para depois ir para um outro cluster. A gente já foi para outro cluster em D1, né? Então, a gente já começou crescendo, São Paulo e Brasília é quase que concomitante. Cara, Então, isso também foi uma parte interessante da jornada. Eu fiquei impressionado quando eu fui para Brasília, a força da Ultra em Brasília. Fiquei impressionado mesmo. Assim. E eu tenho que tirar o chapéu para a turma de lá. Eles são os grandes responsáveis. O Dalmo carregou, acho que foi o pioneiro e acho que levou essa turma toda, mas todos os empresários que vieram com ele são incríveis e caras que têm meu total respeito, porque alguns foram retrofits, né? Mas alguns foram empresários que eram de outros segmentos e apostaram no setor. E é curioso, a gente vai construindo amizade. Cara que era de construção civil, rede de supermercado, banco, funcionário público. Então, o cara querendo embarcar no setor fitness.
E aí, olhando as histórias reais dos empresários de lá, isso super inspirava essa turma, né? Caramba, o cara que já era do mercado e que já tinha um nome aqui, mesmo assim foi, esse negócio pode ser legal, deixa eu entender mais. Então foi assim, né? Acho que a gente tinha boas histórias reais desses empresários que só endossaram o projeto. E o trabalho deles, assim, de crescimento interno, quer dizer, todos eles... todos não, mas muitos já se tornaram multifranqueados. Isso também ganhou força, assim, da noite para o dia já tinha, o franqueado de uma loja só já tinha mais 2, o outro tinha mais 4, o outro tinha mais 7. Falei, caramba, o negócio foi crescendo. Mas acho que eu tenho que tirar o chapéu para eles, cara. A turma de lá foi muito competente em fazer isso e numa praça em que, além de redes nacionais como Smart e Bluefit, que já eram super consolidadas lá, ou seja, tinham de 15 a 20 e tantas unidades cada uma delas, quando a gente pisou na primeira loja. Então, caramba, não era um mercado qualquer. E as redes locais, quer dizer, Evolve, Corpo Saúde, Nadart, empresas sólidas, fortes, que estão lá há muitos anos, etc. E aí a gente chegando naquela praça. Então, era desafiador, mas foi uma delícia a jornada, cara. Deu certo. Deu certo, tá dando, né? Tá dando certo. E quando a gente olha essa parte que são dos outros Brasis, hoje Nordeste a gente vê, cara, Norte e Nordeste é um absurdo, né? Aqui na Buckler, a nossa segunda maior praça é Norte. Olha só. Que loucura, né? Então vamos junto, hein, Bruno? A gente tá chegando agora. Acabamos de assinar lá pro Norte, a gente não tinha. Então vai ser anunciado agora em breve. Então a gente tem um novo grupo parceiro lá pro Norte do país. Então a gente não tinha nenhuma unidade assinada lá até então. Então vai começar agora o processo de implantação da primeira unidade. E na sequência, assim, a gente enxerga também assim, a perspectiva de expansão para essa que era a região do Brasil que a gente ainda não tinha chegado. Para 2026 também fazer um bom crescimento. O Nordeste já é alvo porque já tem algumas implantações em andamento, né? Legal. Já tem loja operando na Bahia, vai começar agora Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Maranhão, Ceará. Todos, só não estamos no Piauí ainda com nenhum contrato, mas os outros estados todos já assinados e já em fase de implantação. Cara, que legal. Já vai chegar um pouco mais forte agora. E o Norte não, a gente estava, e agora na última feira que teve esse ano, a gente confirmou, na verdade já vinha tratando nos encontramos na feira para celebrar, mas inicia o projeto de expansão para o norte do país. Que legal, cara. Que legal. Dar oportunidade para o pessoal também conhecer esse modelo da Ultra no Norte e no Nordeste, né, cara? Que é um modelo de tanto sucesso aqui no Sudeste que merece, né, cara, assim, a gente levar para outros lugares. Eu acho que toda empresa que faz um ótimo trabalho é muito bom pro público, né? Pro cliente final ter essas opções, assim, né? Porque o cara acaba tendo um cardápio e falar, pô, essa aqui faz mais sentido para mim, essa aqui fica mais próxima de casa ou do trabalho, essa aqui faz mais sentido conceitualmente, eu gosto mais disso aqui. Então, assim, o plano de expansão de vocês, entendi que no começo foi muito natural, mas agora tem uma super estratégia por trás. A Ultra, ela tá indo para esse caminho de cada vez mais, sempre franqueados, né, no modelo de franquia, e um caminho de expansão para outras regiões. Você vê ainda um intermeio de dificuldade para se adaptar a outras regiões, assim, a Ultra está tendo que fazer um trabalho, talvez de marca ou de arquitetura, alguma coisa diferente para essas outras regiões? Legal. Eu vou dizer o seguinte, acho que quando a gente desenhou lá atrás, a gente já tentou ser diverso o suficiente para que isso se adaptasse em todas elas. Mas, curiosamente, a gente encontra, sim, algumas questões de regionalismos que conectam mais rápido ou mais lentamente com a nossa forma de ser. Né? Então, gozado, porque você conversa com um empresário, que deu o exemplo da arquitetura, que está acostumado com aquele modelo de academia escura. Então, o empresário vem com essa expectativa.
Ele tá legal, gostei de vocês, mas na minha eu quero isso aqui. Cara, calma, vamos lá, deixa eu entender o porquê que você quer e deixa eu explicar o porquê que a gente faz assim diferente. E nisso a gente consegue alinhar. Então, às vezes, eu não consigo avaliar se essa característica é da região ou se é do empresário. Perfeito. Tá? Porque gostos pessoais existem em todo lugar para tudo. Tá tudo, né? né? Agora, pensando o consumidor, a gente já viveu algumas situações de causar estranheza quando a gente fez retrofits. Porque o retrofit, o cliente, você foi cliente de um deles, estava acostumado com aquele formato, com aquele modelo, com aquela regra. Então, quando você faz o retrofit, você movimenta um pouco daquilo que as pessoas que lá estão acostumadas. Então, isso existiu, mas, de novo, excesso de comunicação do nosso lado para conseguir explicar quem somos e o que fazemos e por que fazemos. Acho que essa foi uma necessidade em alguns locais, especialmente nos retrofits. Não tanto com as diferenças culturais. Né? Isso a gente não sofreu. Na verdade, era curioso porque se vinha alguma sugestão ou solução, seja de uma modalidade nova, ou seja de um ajuste de comunicação, a gente fazia facilmente. Vou dar um exemplo prático. A gente consegue aplicar nosso modelo na região nobre e na periferia. Tá? Então, na hora de escolher quem eram as pessoas que figurariam nas peças de comunicação dessas duas regiões, eu precisava criar conexão emocional. Então, a gente adaptava os perfis. Como a gente fala que a gente é diverso o suficiente, eu precisava conectar com os diferentes públicos, né? Perfeito. Então, a gente já usou disso numa forma de mais gerar conexão. Só que a gente evita criar uma identidade única de comunicação. Então, quando eu vou para uma região, por mais que eu predomine alguma conexão sentimental com pessoas que se identifiquem, né, com estereótipos que se identifiquem com aquele perfil, a gente ainda assim insere a diversidade. E isso fica mais legal. As pessoas começam a ganhar simpatia por isso, né? Então, seja na peça de comunicação, seja nos modelos que a gente escolheu lá, das pessoas que fizeram parte, pessoas reais que a gente usou também nas nossas peças. Então, foi muito legal para poder conectar com todo mundo, sabe? Então, acho que foi mais isso, assim, não foi uma questão de rejeição ou regionalismos que pudessem prejudicar a aplicação do modelo. É muito mais até porque o cara chega às vezes enviesado, né? Eu quero um modelo dessa forma, eu quero aquilo aí. É o trabalho de vocês ali, né? De explicar, pô, é o que você falou, bota a bola no chão, 18x8, 12x8, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos jogar. Vamos jogar. E hoje, Marcelo, o que você entende que, né? Hoje a gente vê uma expansão regional muito grande, de redes regionais, né? Redes nacionais como a Ultra. Qual que é hoje o grande compelling, assim, o diferencial que a Ultra tem quando o cara fala, pô, entendo que também possa ser a comunidade, né? Todo o trabalho que vocês fazem focado em experiência. Mas hoje qual que é o principal diferencial que vocês têm para o cara falar assim, pô, escolher a Ultra por isso, assim? Não sei se tem ou quais os diferenciais que você enxerga? Eu sempre divido a resposta em duas óticas, que é a do investidor, por que ele escolhe a gente, e a do cliente final, né? Então, acho que o investidor, ele olha para a gente como uma empresa que quer o crescimento, e a gente olha e mira para ele, estabelecemos as metas, mas sem a pressa de fechar negócio. A gente vai construir um negócio junto, cujo CAPEX é alto, e que eu quero que ele seja preparado para essa jornada e que ele ganhe dinheiro. Perfeito. Então, eu acho que quando o empresário conversa conosco, entende essa forma da gente comercializar, vou vender para o Bruno aqui uma taxa de franquia e um território, né? A gente faz isso, só que a gente faz isso deixando claro como é que é a jornada, né? E aí, sabendo como é que são assim, fazendo conta, literalmente, sabe? Quais são os investimentos necessários para se montar uma academia desse porte. A gente sabe que
vou arredondar para ficar fácil, 50% do investimento é obra de acabamento, 50% é maquinário. Ordem de grandeza. Tem ainda despesas pré-operacionais, mas ordem de grandeza é isso. E aí o cara tem que estar preparado para isso, né? Entender o que é isso. Entender como é que ele otimiza isso. Então, e como a gente trabalha para ele em prol de otimizar, seja na esfera da construção e reformas de acabamento, seja na esfera dos parceiros de negócio para equipamento. Então, isso ajuda a fazer conta. E a gente projeta já os próximos 5 anos, monta um business plan para projetar aquela loja para ver se a gente está seguro com a performance dela para falar assim, ok, vamos em frente. Então, isso leva mais tempo, né? A jornada leva mais tempo, né? A venda nossa B2B, de franquia... Então, o cycle seu é muito maior do que uma que só oferece a taxa da franquia. Cara, assim, é pelo menos 60 dias. É difícil ter qualquer movimento antes disso. É grande, né? O sales cycle é grande. É quase um quarter ali, é quase um trimestre. Então, isso o cara vem, entende e tal. É claro, o cara que já comprou, aí ele recompra rápido. Mas o cara que vai comprar a primeira vez, cara, é jornada mesmo. Deixa eu ver quem é você. O que você quer? Deixa eu explicar quem somos nós. Deixa eu colocar você para conversar com um franqueado que já teve. Então, vamos construir aqui uma jornada. Vamos fazer uma reunião pro business plan, para você entender. Agora vamos para a parte jurídica. Então, leva um passo a passo para o cara ter mais segurança. E é legal, porque você conversa com os franqueados, o cara fala, cara, eu me senti seguro em fazer negócio. Eu entendi que como qualquer negócio de economia real, cara, qualquer negócio que você vai montar, qualquer empresa, envolve risco? Sem dúvida envolve. Mas olha só, estou cercado aqui de planejamento, entendimento do negócio. E a gente costuma dizer, a gente nega ponto, cara. A gente nega muito ponto, porque, consegui esse imóvel aqui, não sei, o proprietário vai me entregar já com ar-condicionado. Cara, calma. Legal que o cara vai entregar, você ia pôr do seu bolso, o cara que vai pôr. Legal, tudo é incrível, mas vamos fazer conta, vamos ver a capacidade instalada do espaço, vamos ver o que você tem de concorrência, vamos ver como é que essa loja vai performar. E aí a gente começa a montar os simuladores financeiros com base nisso. Então, o cara se sente mais seguro. Acho que isso é um drive da escolha. Assim, às vezes o cara se identifica com a forma de comunicar, o cara também não queria mais academia tudo escuro ou tudo igual. Ele vê que a marca tenta se posicionar no modelo high value, low price, sempre tentando puxar para cima e nunca para baixo. Então, a soma desses fatores agrada o empresário. Aí ele vem falar com a gente, percebe que tem uma jornada e um pouco mais de segurança para o cara tomar dedecisão. Aí o cara fica mais à vontade. Ele se coloca no lugar dele e fala assim, cara, os caras estão tentando fazer o máximo para eu ficar confortável com o investimento que eu vou fazer. É isso. Porque tem que ser isso, né? E aí, então isso ajuda, né? E de fato você conversa com os franqueados, puta, o Marcel me falou que isso aqui ia ter que fazer aqui, ia ter que investir e tal, isso aqui. Eu não acreditava, mas putz, no final eu percebi que era isso mesmo. Então é curioso, assim, isso vai criando nos empresários, acho que maturidade antes de entrar. Você não entra pela emoção. Você entra porque é um bom negócio, ele vai te dar dinheiro e que você gosta, se identifica com ele também. Mas acho que para o empresário é isso. Agora, para o cliente final, são aqueles elementos de diferenciação que a gente foi tentando buscar. Né? Fala, puxa, você é super diferente em todas as pontas dos outros players do mercado. Acho que nem tudo. Tem muita similaridade, né? O modelo é muito parecido, mas a forma de entregar, a forma de fazer, a ambientação, a jornada, a tecnologia, talvez a gente consiga nesses momentos. E o ponto de deixar o cliente ser o principal decisor da relação de compra da matrícula de plano de academia também é muito legal. Porque aí o cara fala, cara, fui eu que escolhi entrar, eu escolho sair, se eu vou mudar de endereço, de trabalho, tá? A jornada fica sem atrito, fica mais legal. Então, acho que isso para o consumidor também é uma vantagem, sabe? E eu acompanho, óbvio, né? A gente agora está no mercado já há 2 anos e a gente visita muita academia, né? Porque vocês vivem muito a outra, a gente vive todas as outras. Todas as outras. Então, a gente visita muito a academia e o que a gente vê com a outra não é porque eu tô falando contigo, não. Mas é uma academia organizada. Todas são bonitas, todas estão organizadas, todas têm um ambiente muito convidativo para você continuar ali, ficar ali. Não é aquele ambiente, pô, cara, meio porco às vezes, sabe? Você vê uma parede mal pintada, um banheiro mal feito. Cara, eu nunca fui numa outra que tivesse essas características. E é difícil você... Cara, é difícil, porque né? São pessoas o tempo todo. Exato. E tudo mais, é difícil mesmo.
Fazer uma academia branca já é uma loucura, Já é uma né? loucura, né? Porque as Evidencia, paredes são né? brancas, evidencia mais a sujeira e tal. As pessoas chamavam a gente de louco no começo. Mas é um trabalho constante, Bruno. Você fala que é tudo sempre perfeito e tal, os erros vão acontecer. A gente contrata lá a ferramenta externa de cliente oculto, a gente faz o NPS, a gente fica tentando cercar, ranqueia para estabelecer o benchmark dentro da rede. Cara, onde é que você está no ranking? Uhum. Putz, cara, tem 70 lojas, sua loja está lá nas últimas, cara. O que está acontecendo? O que a gente vai Né? fazer? Então E já, vocês já tem sentam com os equipe caras. direto. Então, o time de consultoria de campo é isso, é olhar qual é o indicador da tua loja versus da loja do outro colega e tal. Então, às vezes monta um grupo de unidades que está com uma performance inferior em algum KPI e aí faz um plano de ação para essa turma. Então, isso para tudo. Você deu o exemplo de organização e limpeza, mas serve para, cara... Que também deve estar numa das métricas também, né? Tá nas métricas e assim... quando a gente contrata a empresa externa de cliente oculto, ele avalia o atendimento do front, Uhum. avalia a equipe e avalia a infra, por exemplo, pegando Uhum. 3 pilares. Então, a gente vai vendo quais são as nossas maiores e menores notas em todas as unidades nessas 3 verticais. Uhum. Isso já cria comitê para resolver esses problemas. Então, é trabalho contínuo mesmo. Quando a gente nasceu, eu digo que a gente nasceu mais inchado do que normalmente nasce uma franqueadora, para tentar dar suporte em todas as áreas. Sim. Então, isso no começo foi mais pesado para nós, enquanto fundadores, para falar, cara, vamos sustentar isso aqui, porque é isso que a gente quer entregar, mas acho que valeu a pena. Assim, no final, a turma Com reconhece certeza. E essa reconhece entrega. mesmo, cara, assim, não é porque você tá aqui, reconhece mesmo, assim. Nosso comentário aqui assim, todas que a gente vai, é tudo muito bonito, tudo muito limpo. A limpeza, acho que é uma coisa que, assim, a parte visual impressiona, né? Porque a escolha também do maquinário que vocês fazem, eu acho que vocês fazem uma escolha de equipamentos muito feliz. Os sets são muito felizes. Acho que também pelo know-how do que vocês já tinham e os próprios franqueados, né, que já tinham academias e gostam, são entusiastas também dessa parte. Então você vê um set de máquinas, um set de organização das máquinas muito bem feito, independente do tamanho da outra. Eu Uhum. acho que isso é engraçado, porque você pega uma outra muito grande, você pega uma outra menor, e elas têm essa característica meio padronizadas, assim, né? E eu acho muito interessante, cara, esse modelo, assim, é bonito de ver o negócio acontecendo, sabe? O negócio sair do papel, você fala, pô, que Não, mas legal, tem né? um desafio enorme ainda pela frente, cara. A gente tem um bom plano de fato de expansão, então E já me conta um são pouquinho disso, cara. já são mais de 150 Nó, unidades assinadas, caramba. então tem muita loja por vir. A nossa perspectiva é fechar o ano de 25 com algo entre 80 e 90 já operando. Então a gente já está com 70 e poucas. Então a perspectiva de fato ainda é de aceleração nesse final de ano. E aí, para o ano que vem, a gente arrisca dizer que se a gente não dobrar de tamanho, vai ser algo perto disso, daquilo que já está assinado e vai implantar. Então, é um baita desafio para o time de implantação, para estar em todos os lugares do país e com o time na ponta acompanhando mesmo e tal. Por sorte, a maior parte já é multifranqueado, então isso nos desonera, porque o cara já sabe o que tem que fazer, já está bem alinhado nesse aspecto, já tem os parceiros homologados todos que estão conosco e que ajudam também, então tudo isso facilita, né? Então criar os Perfeito. processos estruturados para escalar Uhum, é o que de fato ajuda e não fica 100% nas costas do time uhum. para ir como se fosse no varejo franqueado por franqueado, loja por loja. Mas acho que tem nessa ideia de chegar também em outros territórios, como eu comentei, a gente tem acho que o cuidado de seguir de maneira estruturada, parte orgânico, parte porque a gente também incentiva o crescimento, como eu disse, empresários de outros segmentos que passaram a olhar, cara, serviço. Então não tem estoque, não mexe com dinheiro, cara, é serviço e é recorrente. Então, caramba, eu consigo ter previsibilidade de receita. Cara, então, no final, muito empresário de outro segmento, de varejo específico, bate na nossa porta e fala, caramba, cara, não sabia que era tão legal assim atuar no mercado de serviços. Existe uma febre mundial hoje sobre saúde, wellness, fitness, isso está muito forte. Então,
curiosamente até empresários de outros segmentos passaram a olhar cada vez mais para o nosso segmento, não à toa as feiras desse ano estão maiores e tal, porque tem mais gente procurando mesmo. Então, acho que se a gente entrega um produto seguro, sustentável, que demonstra crescimento, um track record legal, orgânico e cara, isso só endossa, né? Um formato de longevidade em tudo, né? Em todo o processo, assim, né? Esses dias eu conversei, falar um parceiro que está chegando agora conosco, tem um histórico muito legal de estar no franchising, a família dele há 40 anos, em outro segmento. E ele falou, cara, a gente tem uma visão longo prazista. Então foi a coisa mais gostosa de escutar, assim, nesses últimos tempos, porque a gente já sabe o nível de maturidade que vem sobre entender a relação franqueado, franqueador, as responsabilidades das partes e tal, mas que ele enxerga que o mercado da saúde ainda tem muito a crescer e tal, e decidiu embarcar conosco. Mas escutar essa perspectiva longo prazista de um empresário que já é maduro, que já tem 200 unidades de negócio de outro segmento, aí você fala, cara, como isso é legal, né? Assim, o cara enxergar na gente essa... E ele pesquisou, tá? Assim, conversou com players nacionais, regionais e tal, e ele optou por embarcar conosco. Então, exemplos como esse são, assim, são as melhores histórias para contar. De que quem faz storytelling são os franqueados aqui, não é a gente. Mas a galera curte e segue crescendo. Então, cara, a perspectiva de expansão é boa. Tem um bom pipeline já para 2026 que seja assim para os próximos anos. Né? Que sucesso, cara. Amém. Vocês merecem demais. É isso, obrigado. E acho que para a gente finalizar, eu queria ver se os nossos universitários têm alguma... Uma pergunta. Boa, vamos lá. Cara, muito interessante. Tem coisas que vocês falaram aí que eu não fazia nem ideia, né? Vocês estavam comentando de cliente oculto. Isso é um tema muito legal. E aí sobre qualidade de franquia, né? Porque ser franqueador deve ser complexo a nível, sei lá. Tô com 30 franqueados, aí eu tenho que manter esse nível de qualidade. Aí tem uma dúvida aqui que eu anotei que como que a Ultra entende a necessidade de seus clientes e como um franqueado deve mapear seus alunos? Então, sei lá, eu sou um franqueado, quero entrar no mercado. Como que eu escolho a franquia que eu, sei lá, Ultra? Quais são os critérios que eu tenho que ter para escolher uma boa franquia de academia? Tá. Eu vou entender tua pergunta como duas perguntas. Tá. Acho que o empresário ele deve conversar e mapear bem o mercado para que a decisão dele de um investimento como esse seja segura. Né? Então, quanto mais ele estiver próximo em conhecer as marcas e o que cada uma oferece e entender quem já consome essa marca, como é a relação, eu acho que isso é um processo fundamental, cara. Se for escolher franchising de roupa, de alimentação, talvez a minha sugestão seria idêntica, né? Assim, vai, entende, conversa, escuta da marca, mas escuta de quem usa a marca, se tem gente que entrou e gente que saiu, como é que é essa relação para o seu processo de escolha enquanto empresário de com quem que você quer casar. Né? Você quer casar com alguém que pensa mais longo prazo, mais curto prazo, como é que vai ser essa relação no dia seguinte? Obviamente junto com o modelo de negócio, que cada marca informa que entrega e você entender se ela entrega mesmo, pesquisando com os próprios franqueados, empresários, consumidores dessa marca. Acho que esse é um ponto importante, uma parte da resposta. A outra parte é como é que eu avalio os clientes, você comentou também alguma coisa sobre os clientes e tal, e entender essas necessidades. A gente contrata o cliente oculto, a empresa terceira de mercado que oferece isso, especialmente para quem é serviço. Em geral, isso é bem comum. Então, a gente contrata esses caras e isso, trimestralmente, essa pesquisa roda em todas as nossas unidades e chegam pessoas nas unidades e fazem todo o diagnóstico, geram relatório e tal. Então, isso é super rico para nós. Paralelamente, a gente também avalia via NPS interno. Então, o cliente que é frequentador, ele recebe de maneira automática WhatsApp e e-mail as nossas mensagens para ele responder a pesquisa de Net Promoter Score para entender o grau de satisfação dele e tal. Adicionalmente, a gente coloca os consultores em campo, cada um com a sua carteira para rodar. Então, a cada mês, o cara tem que rodar lá todas as unidades daquele núcleo dele, da carteira dele. Então isso faz com que a gente esteja muito presente na ponta, olhando um pouco dessas necessidades. E nas visitas dos consultores, a gente também pega aleatoriamente
clientes para conversar. Então, a gente Justo. colhe dado o tempo todo para entender se o que a gente está fazendo, se o que o franqueado está fazendo na ponta está bem feito. Sim. Eu acho que isso ajuda, isso vira insumo, é material de trabalho para que a gente monte os comitês e os planos de ação para melhoria contínua. Então, quando isso vai se tornando cultura, se a gente pega no pé de um franqueado para algum assunto, o cara reconhece, entende e já se obriga a participar do comitê para mudar aquele jogo. Então, cara, vai virando espiral positiva, sabe? De entender o que pode ser feito para entregar melhor para o cliente, porque no final do dia vai diminuir o churn, no final do dia esse cliente vai estar feliz, vai indicar para outro cliente. Então, você consegue sustentar a base. O modelo recorrência, se você não tem cuidado com a entrega, ele é fácil de entrar e fácil de sair. Legal. Então, se você tem um cuidado de entrega, sabendo que é fácil de entrar e fácil de sair, como consumidor, você aumenta o lifetime value do seu cliente, né? Assim, então, o cara estará mais tempo com você, te entregando mais mensalidades, né? Vai confiar a mensalidade dele ou a compra dele no seu serviço. Então, acho que esse é o que a gente procura, acho que reproduzir com a comunidade franqueada, né? Assim, que todo mundo tenha esse cuidado, cultura de melhoria contínua e crescimento através de qualidade de serviço. Perfeito. Eu acho que é olhar o que vocês falam, né? O longo prazo é o LTV, né? Então, se para aquele cara o LTV é prioritário ao curto prazo, ou qualquer que seja o tipo de investimento que o cara quer fazer, ele se identifica mais com isso, né? Com o modelo de negócio também, né? E isso também gruda o cara dentro de um como você falou, um cara que tem já um sucesso em outro mercado, mas que quer, participar dessa onda que a gente está tendo de wellness, né? Graças a Deus, um crescimento de, né, noção e saúde entrando na frente de outras coisas superficiais, né? Então, saúde sendo mais importante. Então, o modelo da Ultra, assim, ao meu ver, é um modelo muito sustentável pro médio, pro curto e pro longo prazo, assim, porque o LTV ele não está só no longo prazo, né? Você tem que cuidar dia a dia. dia a dia, todo né? dia, você não pode vacilar. Exato. E é curioso, porque o empresário que se conecta com isso, desde com a qualidade de serviço, com a escolha e tal, ele vê se... Ele avalia, obviamente, na hora que está tomando decisão, as nossas escolhas para tudo. A nossa escolha se eu vou só vender a franquia rápido e faça a conta a você, se eu vou ajudar ele a escolher o ponto, se eu vou ajudar ele na... Cara, vamos fazer a curadoria adequada de equipamento aqui para você. Cara, então o cara percebe isso na trajetória. Então, quando você se compromete com o cara se compromete de volta. Então, é um give back total, né? É isso. Se a gente tem essa relação, a gente percebe que eles têm de volta. E acho que isso que é a riqueza da história. Né? Total. Fantástico. É isso. Presenteiro. Beleza, perfeito. Deixa eu só... Antes da gente finalizar, a gente tem uma lembrancinha aqui. Deixa eu só fazer uma última pergunta. Manda lá. Eu queria puxar só o ponto de máquinas. Falar de estrutura. Tipo assim, hoje a gente vive cada vez mais um mercado onde o aluno ele se importa com cada detalhe. Então, vocês estavam falando da expertise, da qualidade da maestria que a Ultra tem em construir um ambiente assertivo ali. A gente já viveu tempos que o wellness não estava tão em alta, então que as pessoas iam até a academia por conta do exercício. Mas hoje as pessoas estão bem mais exigentes. Então, você vê a galera indo, postando, fomentando em rede social. Então, qual que é a importância hoje para o Grupo Ultra e para todos os outros players de mercado de investir em infraestrutura, maquinário e todos os detalhes que a gente sabe que fazem a academia ser excelente? Sem dúvida, boa pergunta. Faz a academia ser excelente e está cada vez mais acho que no drive do consumidor para a escolha dele, né? Assim, das academias que ele vai frequentar, o que ele gosta e tal. Eu vou te devolver uma agora, Bruno, não é porque você está aqui, mas quando o nosso time técnico foi visitar a estrutura de vocês e tal, o que nos chamou a atenção no que vocês traziam, qualidade, relacionamento, entrega e produto, né? E maquinário, foi legal escutar dentro de casa. Pô, cara, a gente tem que rever o nosso mix, porque
talvez a gente tenha, como tem muita demanda hoje do equipamento da área de peso livre, dos plate loaders, então, pô, temos que pensar em colocar robozão no nosso mix, porque isso é uma demanda de mercado. Sim. Não é porque a marca X comercializa, Sim. mas é porque o mercado está pedindo. Perfeito. Acho que em resposta à tua pergunta, assim, é curioso, porque a gente ter o cuidado e a humildade de ir pesquisar o que está sendo entregue também pelas marcas, acho que faz a gente voltar para dentro de casa, aquilo que seria o nosso mix inteligente, que você estava comentando de uma loja menor ou de uma loja maior, é também se conectar com o que o consumidor quer, não com o que a gente acha mais bonito ou que tem a melhor negociação comercial. E isso ajuda tanto para o empresário perceber que a gente está antenado a isso que é inovação. Tem uma inovação que é uma máquina X. Tem inovação que é o software que conecta com isso. Tem inovação... Então, a gente estar conectado com inovação e pesquisar constantemente faz com que o produto seja mais competitivo, tá certo? Então, eu acho que a resposta aqui, eu sempre digo que é pelas duas óticas, para o investidor de olhar que a gente está buscando inovação e curadoria, para o consumidor falar, cara, se o cara está consumindo isso aqui no mercado, seja num CT de treinamento e tal, que virou uma nova onda desse mercado né, fitness dos últimos, sei lá, 1 ano, 2 anos quase, mas que virou uma febre e tal. Então a gente tem que conectar com isso para fazer a gente repensar o mix e ajustar para também mostrar, cara, a gente atende todos os públicos. Então isso é constante. Exato. A diversidade, tá no ponto da diversidade que vocês sempre tiveram como raiz. É defender essa essência. Defender a essência da diversidade, né? Atender todo mundo. Boa. Perfeito. Venha cá. Um momento mais inspirado. Muito obrigado pelo papo. Que legal, que agradeço. Eita, que legal. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Foi ótimo. Adorei. Obrigado aqui a gentileza. Olha só, hein, cara. Pode abrir? Pode abrir. Fica à vontade, né, cara? Fica à vontade. Você vê presente guardar, não dá, né? Preciso... Olá. Que responsa, hein? Caramba. Ok, Michão. Caramba, olha só. Tem até uma cartinha de agradecimento. Puxa vida. Cara, muito legal. Obrigado a gentileza de vocês. Acho que todo o cuidado e o trabalho que vocês estão fazendo no mercado é também de brilhar os olhos aí, inspirar muita gente. Obrigado mesmo pela parceria. E é só o começo, né? Só o mercado está crescendo cara. ainda. Se Deus quiser, que assim seja. Marcelo, obrigado, tá? Valeu, por Bruno. você ter vindo. Papo ótimo, cara. Muito legal saber o que como a outra começou, o que a outra tem de passos futuros. Então, e a gente como um parceiro aí, espera estar com vocês durante muitos, muitos anos e ser uma jornada muito abençoada aí para todo mundo. Será. É isso. Graças a Deus. Valeu. Obrigado. Pessoal, você que não se inscreveu ainda, vai estar aqui, ó, o sininho. É de graça se inscrever. Pega esse papo, manda pro seu amigo. Quem quiser conhecer mais sobre o mercado fitness, o mercado de franquia, a Ultra é uma aula sobre isso. Vocês acabaram de ter uma MBA aqui com o Marcel. Então, se inscrevam, repassem Spotify, YouTube, canal de corte, Instagram, TikTok. Estamos multicanais, omnicanais em todos os canais. Beleza? Obrigado pela paciência com a gente. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima.